tomar liberdade, a Ana fica, eu tomo a liberdade de tirar a máscara para conversar com vocês. Hoje, direto aqui da Suvimes. Para quem não me conhece, eu sou a jornalista Roberta Dietrich e durante toda essa semana a gente está fazendo videoaulas. Fizemos segunda-feira uma videoaula super bacana com o Arthur sobre sustentabilidade. Na quarta-feira nós trouxemos a Kátia, uma farmacêutica super querida, que falou pra gente sobre terapia floral. E, gente, hoje a gente está trazendo ninguém mais, ninguém menos do que a arquiteta e paisagista Ana Trevisan, que vai falar de como a gente pode melhorar a nossa casa trazendo verde para dentro dela. Isso tem muito a ver com a Suvimes, que é reconhecida como uma empresa que vende móveis para áreas externas, mas que também usa toda essa tecnologia de materiais duráveis para fazer qualquer ambiente interno da sua casa, living, etc e tal. A Ana conheceu, se encantou com tudo que viu aqui e vai nos ajudar a transformar esses ambientes, que a Suvimes já ajuda bastante com móveis ótimos, a ficarem ainda melhores com muito verde. Paisagista, vai dar dicas ótimas e super práticas. Ela trouxe um arsenal, quase uma floresta aqui para a Suvimes de Balneário Camboriú, que é a loja nova e que é a motivação de a gente estar fazendo essas videoaulas. Para quem não sabe, ela está do outro lado da rua agora, na Terceira Avenida número 200, e está com uma loja nova, espaçosa, super bonita, pronta para atender vocês com peças incríveis de design para área externa, para área interna, com tudo que é possível. Gente, vamos parar de papo? Vou passar a palavra para Ana Trevisan, que a partir de agora vai dar dicas incríveis. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando dentro do possível, a Ana atende. Depois tem o Instagram dela também que ela vai falar. Tudo contigo. Obrigada. Bom, vou tirar a máscara para a gente ficar um pouquinho mais próximos aqui. Boa tarde, eu sou Ana Trevisan, sou arquiteta e paisagista e a convite aqui da Suvimes vim para a gente compartilhar um pouco de conhecimento sobre plantas, né? Eu acho que todos nós ficamos mais em casa nos últimos tempos devido a essa pandemia que tomou conta aí das nossas vidas e muitos de nós sentimos vontade de ter mais plantas, de se conectar com o verde, de trazer mais natureza para perto, né? Eu mesma estava ausente até mesmo das minhas plantas, mesmo trabalhando com isso, mas na minha casa eu me senti ausente e procurei tirar um tempo para adubar, para ter mais conexão, e de lá para cá, o que antes era um hábito passou a se tornar uma rotina diária. Então, eu fiz um bate-papo, né? Eu também não sou uma jornalista, mas vim aqui me comunicar um pouco para que a gente troque ideia de como que a gente pode ter plantas em casa. Então, uma maneira super simples e fácil de a gente ter verde sempre perene em casa é trabalhar com flores de corte, como por exemplo as costelas de Adão, eucalipto, que tem um cheiro ótimo, deixa a casa bem perfumada, o bambu e outras espécies. Então eu vou montar aqui nos vasos composições que vocês podem fazer em casa. Qualquer garden center ou floricultura tem essas flores para vocês comprarem, ou até mesmo na natureza, para quem tem o privilégio de morar perto ou ter uma casa que pode tirar uma flor de corte, enfim. Então é simples, né? Você pode ter vidros em casa que não necessariamente sejam vidros assim próprios, como esses aqui da loja que são lindos, mas pode ser uma garrafa, por exemplo, de suco, de vidro, que seja bonita, uma garrafa de vinho. Tem várias formas que você pode trazer esses arranjos para uma composição na mesa ou qualquer outro tipo de coisa. Então, assim, o bambu, que é esse bambu d'água aqui, ele é super bonito, tá? Ele, depois de um tempo, ele forma bastante raízes aqui embaixo, então ele fica super lindo num arranjo, né, que você pode ter na sua casa. E eu indico que sempre seja trocada a água uma vez por semana. Quando você vê que a água está um pouco turva, isso significa que a planta já liberou várias coisas, então é legal sempre trocar a água, tá? Então o bambu é assim, planta para quem não sabe cuidar, não tem muita habilidade, mas quer ter uma composição bonita. Então bambu, anotem aí, bambu da água é maravilhoso. As costelas de Adão, que estão super em alta, até é super fácil de encontrar, a gente às vezes vê mudas super bonitas, legal tirar mais de baixo, assim, né? Vende por unidade ou vende por maço, tá?
O que é bacana na costela, assim, ó, é você sempre cortar, eu não sei se tá aparecendo aí, mas acho que tá, né? Em diagonal, fazendo um ângulo para que possa ter mais absorção de água pelo caule. Então, sempre cortar dessa maneira, porque olha aqui, ó, até ela vem da floricultura já cortada. E aí, de tempos em tempos, a cada uma semana e pouquinho, você vai tirando aquela pontinha feia e vai deixando só o verdinho assim aparecer da seiva. E aí, com isso, ela dura mais. Eu tenho costela sempre na minha casa, que a minha sogra, que eu não sei se ela estava assistindo, mas na casa dela a gente plantou. E aí eu sempre passo lá e pego. Então é bem legal, porque ela cria um volume bacana e você pode deixar, enfim, ela tá sempre bonita e é bacana ter em casa. Vou botar aqui pro ladinho pra gente ir falando mais sobre isso. Eucalipto, que também vende em maço e além de um cheiro super delícia, é uma planta bem delicada, moderna, que também tem que ficar com vidro na água. Então eu vou cortar uns galinhos aqui, vou fazer uma composição para que a gente possa ver como é que ficam os ramos, tá? Sempre na diagonal, como eu falei. É uma planta também bem durável, em média uns 15 dias. E aí você pode deixar no lavabo, né? Fica super bacana. Enfim, planta natural em casa traz vida, né, gente? E como a proposta é que a gente se conecte sempre com a natureza, sempre que possível, então eu trouxe essas possibilidades. Olha que bonito que fica um arranjo com eucalipto. Legal também, acabei esquecendo de fazer, mas é tirar as folhinhas que estão em contato com a água para que ela não apodreça e não fique aquela água com cheirinho ruim, sabe? Que às vezes a gente ganha buquê de flores e tal, então é sempre legal tirar a parte que está em contato com a água, a gente tira as folhas para que fique só o caule sem nada, tá? Acabei esquecendo de fazer aqui, mas vamos fazer agora, né? Ainda dá tempo. Como é um bate-papo, eu vou fingir que eu tô conversando assim com vocês e aí a gente vai tendo mais intimidade, né? Então, vou tirar para vocês saberem como fazer. Lembra sempre que eu falei de cortar na diagonal as hastes para poder ter mais absorção de água, tá? Acho que agora já tá melhor. Olha que bonito que fica. E aí, enfim, tem vários jeitos, né? Isso aqui cada um é um galinho. Você pode ter desde um vasinho pequenininho com eucalipto até um vaso grande. O cheiro fica super perfumado. Aqui eu trouxe outras opções também de folhas. E aí a ideia, ó, como elas vêm da floricultura, amarradinhas. Então, se você não quer tirar a amarração, você pode até deixar assim. Às vezes a pessoa tem um solitário, né? Que é aquele vaso que cabe, sabe? Pouquinhas mudas. E aí você pode deixar assim. Importante, gente, não precisa de uma ferramenta tão precisa quanto essa, né? Pode fazer com uma faca de cozinha, que é bem tranquilo, tá? Então, vou cortar aqui. Só pra mostrar. Eu sou ajudante oficial da Ana, tá? E se você tiver alguma pergunta, pode ir mandando que a gente repassa aqui pra Ana enquanto ela vai fazendo os arranjos. E eu vou aproveitar enquanto ela tá cortando aqui os galinhos para dar uma dica para você aí que está nos assistindo. Embaixo da tela do celular tem no cantinho o desenho de um aviãozinho de papel, daqueles aviãozinhos que a gente fazia na escola para jogar. Clica nesse aviãozinho e convida, você não vai sair da live, né, dessa videoaula ao vivo, e você pode convidar outras pessoas para curtir todas essas super dicas. Eu estou apaixonada, eu falava com a Ana antes aqui da videoaula, de como eu me conectei com essa coisa de fazer vasinho, de cuidar de planta, quase que um desejo desesperado de ter conectado com o exterior, né? Vai terminando aí, de vez em quando eu entro para dar um recadinho. Tá ótimo. Então, olha só que legal, a gente pode misturar, né, os verdinhos e aí você vai criando arranjos. Eu costumo dizer, e não sou florista, tá?
Então a minha conexão com arranjos na água é mais dessa forma, que eu digo que é uma terapia, assim, a gente mexer, então cada um pode se conectar de uma forma, né? Espécies que é legal a gente ter em água, que eu não trouxe aqui, além dessas que eu já falei, né? Jiboia é uma espécie que cresce bastante, fica com as raízes bem bonitas. Até manjericão, sabe? Quando a gente tira o manjericão, eu tenho sempre em casa, eu gosto de ter manjericão e eu deixo na água. Tenho na minha horta, mas eu deixo na água também. Gente, ele vai durando ali, dura um mês e meio, então é super fácil. Para quem quer começar uma coleção de plantas, eu indico que comece trabalhando com plantas assim na água ou com plantas que exigem menos cuidado, como cactos, suculentas, que aí são plantas que a gente tem mais familiaridade, pode colocar no cachepô, exige água uma vez por semana e de uma maneira mais simples. Em garden, a gente encontra uns conservantes de flores, tá? Que a gente pode botar um pouquinho na água, isso faz com que dure mais. Vou dar uma aceleradinha aqui para ensinar vocês a como fazer um vaso de temperos, que eu acho que isso vai ser muito legal para quem tá começando. Então assim, ó, deixa eu só mostrar. Eu posso recolher essa? Pode. Obrigada. O vaso, eu vou fazer uma bacia que é simples, né? Então eu queria mostrar que todo vaso que a gente vai plantar de verdade tem que ter saída de água, tá, gente? Isso é muito importante. Então, limpar bem o vaso, né? Pra evitar qualquer tipo de coisa embaixo. Isso é uma manta de bidim, que é uma manta de drenagem, que eu vou fazer uma caminha aqui embaixo. Pra quê que serve essa manta de bidim? Pra não deixar que a terra escorra por aqui, tá? Então, depois da manta de bidim, a gente coloca a drenagem, que pode ser feita com argila, com brita, com pedrisco. No caso, eu trouxe um pedrisco aqui. A gente coloca uma camada de drenagem no fundo do vaso, vou colocar tudo. Mais ou menos, só para ter noção, pega a profundidade do vaso e calcula que 60% do vaso tem que ser terra, então uma camadinha no fundo, tá? Depois dessa camada a gente vai colocar a terra, um pouquinho, e depois as mudinhas. Colocar terra, sempre um solo fértil, bom, indicado para plantio de vasos, ou terra adubada, como a gente chama, que também é simples de encontrar em floricultura, tá? Eu trouxe mudas de... Esse é o tomilho-limão, que é super legal ter em casa, assim, tem um cheirinho bem agradável. Ele ocupa bastante espaço, né? Eu trouxe também o alecrim. Eu gosto de botar a mão na terra, tá, gente? Tem gente que usa ferramenta e tal. Eu me sinto mais confortável assim. Então, por isso faz um pouquinho mais de bagunça. Mas é assim mesmo. Depois a gente limpa e organiza e tá tudo certo. Então, assim, ó, essa é uma terra aqui do vaso que eu às vezes uso, às vezes não. Como eu tenho terra boa aqui, eu vou privilegiar a terrinha boa que a gente já trouxe. O hortelã. O hortelã, ele é mais pendente, então sempre deixar ele meio pela borda, assim, desse arranjo que a gente tá fazendo aqui. A gente pode misturar temperos, tá, gente? Não precisa usar um tipo. Ah, mas eu posso botar mais de um tipo no vaso? Pode, né? Não tem problema. Alguns não tanto, tipo cebolinha que você tem corte, mas o tempo todo é melhor ficar no vaso separado. E aí você monta a composição do jeito que você quiser, né? Vou preencher com terra todo o vaso. E assim, conforme vai botando terra, vai dando aquela apertadinha na muda para ela não ficar solta, sabe? A muda tem que ficar bem plantada, porque senão ela vai cair no vaso, né? Na primeira vez que a gente molhar, ela vai cair. Então, vou colocando terra, vou apertando mesmo, né? E colocando terra. Plantar é super fácil. Sobre os cuidados, né? Como é que eu molho as plantinhas que são de horta?
Normalmente a gente fala assim, que a gente olha para a planta e observa, né? Se ela tá murchinha, é porque quer mais água. Ou então, também tem uma técnica milenar chamada dedômetro, que a gente coloca o dedo na terra e vê se tá molhado, se tá úmido, não precisa de água. Se sair seco, é que precisa de água, tá? Mas em geral, todas as plantas de tempero, elas precisam em torno de 4 horas de sol por dia. Então é legal ter um cantinho que pegue mais sol ou tenha mais incidência solar. E aí normalmente sim, né, rega de 2 a 3 vezes por semana e no verão praticamente todo dia, dependendo do local que ela ficar. Por isso que eu gosto bastante da técnica do dedômetro, que aí a gente se acostumar e conhecer melhor as plantas, né? Então aqui eu já estou quase preenchendo praticamente tudo, vou terminar de colocar a terra. E aí, de acabamento de vaso, a gente pode colocar casca de pinos, que é aquela casquinha de árvore, sabe? Pode colocar brita, pode deixar sem nada, se assim preferir. Não é obrigatório, né, ter esse fechamento aqui em cima do vaso, mas se desejar, é tranquilo também, pode fazer, tá? Normalmente, tipo, um acabamento de casca de pinos, ele ajuda a manter a terra úmida também, então é importante. Então, ó, mudinhas apertadas mesmo, né? Aqui também. Faz um pouquinho de bagunça, tá, gente? Então, se vocês tiverem um espaço que possam forrar o chão, é indicado, tá? Eu trouxe um pouquinho de casca de pinos. Para quem quer aprender também a adubar, existem no mercado vários tipos de adubo. Eu gosto bastante desses que são fertilizantes orgânicos, assim, que você pode diluir com água. A maioria dos adubos pode botar na base ou dilui em água. Então tem uns outros que é de plantio e também para que serve o adubo, né? Para deixar, além da terra preta, trazer mais nutrientes para a planta, de potássio, fósforo e tudo isso que a planta precisa para se desenvolver. Então eu vou botar um pouquinho na base, só para vocês terem ideia de quanto que... mas quanto de adubo eu coloco, né? Tem que imaginar assim, se eu der muito adubo para a planta, ela pode morrer, porque vai ser muito mais do que ela precisa. Então sempre pouquinho e na base da planta, nunca nas folhas, porque queima, gente. A maioria dos adubos é químico e queima. Esse aqui, que é o fertilizante natural, que eu mostrei, é bem bacana porque você pode diluir ele em água e aí fica mais fácil, né, de manusear e de não errar, tá? Então, botei um pouquinho de adubo aqui. De quanto em quanto tempo aduba? Normalmente, assim, a gente indica uma vez por mês ou a cada 3 meses. Na mudança, por exemplo, do tipo de... Quando acaba a floração, também é uma forma de adubar. Na internet, hoje a gente encontra várias dicas, né, de como adubar. Então, facilitou bastante a nossa vida. Ó, essa é a casquinha de pinos, que é aquela casquinha de árvore, que eu vou botar um pouquinho aqui pra gente fazer o acabamento e deixar lindo esse vaso aqui na loja. Eu não sei se vai dar tempo de eu responder todo mundo, mas eu queria agradecer quem está aqui conosco. E se ficar alguma dúvida, alguma ideia que vocês queiram trocar e quiserem me chamar no direct no meu Instagram é Ana Trevisan, o Instagram do escritório, né, na verdade. É anatrevisan.arquitetura. Lá a gente compartilha bastante do nosso trabalho e também dicas para vocês que querem se conectar com o verde, como a gente adora. A gente sempre compartilha o que a gente ama, não é mesmo? Então, estou colocando acabamento. Meio bagunçada aqui nossa mesa, mas... E aí a gente tem aqui, ó, um vaso, uma bacia, na verdade, que é todos esses vasos mais baixinhos, com os nossos temperinhos. Legal sempre depois que plantar, eu não vou fazer isso aqui agora, gente, porque senão eu vou sujar a laje inteira. Mas é molhar bem, sabe? Deixar infiltrar bastante água, escorrer,
porque aí isso faz com que a raiz receba esse adubo e esses nutrientes da terra boa. É isso. Não sei se eu tenho mais um tempo. Claro, temos todo o tempo do mundo, uma aula bacana dessa. Bom, primeiro que o vaso ficou lindo, é um vaso aromático também, né? É perfume, né? Eu com máscara tô sentindo um cheirinho aqui super gostoso. E aquela coisa, né, gente? A gente tá temperando uma comida, vem num vasinho, tira da plantinha, coloca ali na hora, tem outro sabor, as coisas ficam mais especiais. Vale lembrar que essa videoaula vai ficar no GTV da Suvimes, então você vai poder recomendar, gente, vi uma videoaula hoje à tarde super bacana, ensinando a fazer vaso, arranjo, e tá valendo, você pode recomendar aí para os seus amigos também. Eu vou chamar a Gabriela, que é a proprietária da Suvimes, e hoje a gente encerra essa sequência de videoaulas em grande estilo, fazendo aquilo que a Suvimes acredita, que é tornar a vida da gente, a casa da gente um lugar melhor. Então, obrigada, Ana, pela tua disponibilidade. Obrigada a vocês pelo convite. E com vocês, Gabriela. Olá, boa tarde. Quero agradecer muito a Ana, né, de ter aceito o convite, de ter vindo. Veio lá de Floripa, especialmente aqui para fazer essa videoaula. E foi muito bacana, Ana, um conteúdo assim, eu ali assistindo, aprendi bastante, né? Quero fazer também. E muito legal assim que com a Suvimes a gente pôde levar esse conteúdo para as pessoas, né, Ana? Então, através desses convidados tão especiais, né? Você, na quarta-feira, tivemos a Kátia falando de florais também, que é muito essa questão do bem-estar, né? Na segunda-feira também tivemos uma videoaula bem bacana. Então, e essa questão da conexão com o verde é muito importante para as pessoas, para a nossa vida, né? Esse verde, essa conexão com a natureza, esse pé no chão, assim, né? Que a vida urbana nos tirou muito isso, né? Eu até vou compartilhar uma dica aqui, que eu trouxe um livro que se chama Urban Jungle, para quem quer começar coleções de planta em casa, que sentiu essa necessidade agora. Aqui dentro do livro tem várias técnicas de como fazer composição, ou como ter várias suculentas, fazer muda, né? Além disso, tem o Instagram da Urban Jungle, que eu também indico seguir, e lá temos vários tipos, aparecem muitas pessoas com muitas coleções, e a gente fica impressionada como qualquer ambiente pode ter verde. Então não tem desculpa para não se conectar, não ser uma pessoa que ama a natureza. Sim, um ambiente com verde é sempre muito melhor, né? Essa conexão com a natureza. Então, agradeço a todos que nos acompanharam, né? Com a Maratona do Design, com as lives que foram ótimas também com os designers, as videoaulas dessa semana, tudo para marcar essa nova fase da Suvimes aqui em Balneário, nessa loja nova. Deixo o convite, quem quiser nos visitar, né? Estamos tomando todos os cuidados, todas de máscara, nossa equipe, álcool gel ali na entrada, temos todo o cuidado. E quem quiser também o atendimento via WhatsApp, pelo Instagram, também estamos à disposição, tá? Então, novamente, Ana, muito obrigada. Gente. Obrigada. Foi ótimo e até mais então. Obrigada, gente. Boa tarde. Ei.